E aqui nós estamos falando das figuras bíblicas da igreja, parte 2. E aqui nós iniciamos falando, no domingo passado, sobre a igreja como edifício de Deus. E ali nós falamos que o arquiteto e a pedra angular, nós falamos desse arquiteto e a pedra angular do edifício, que é Cristo, nosso Senhor. Nós falamos também do alicerce do edifício. Falamos das pedras do edifício, né? Ali os cristãos vão ali, são as pedras, né? Que esse edifício vai sendo construído. E hoje nós vamos falar da igreja como o rebanho de Cristo. A página 24 de vocês aí. A igreja como o rebanho de Cristo. Aqui o autor da revista vai dizer assim, ó, no Antigo Testamento, Israel era chamado o rebanho de Deus. E no salmo mais conhecido, que é o Salmo 23, ali, nesse versículo Davi vai chamar Deus do quê? Ele vai chamar de meu pastor. Olha só, se nós falamos aqui a igreja como o rebanho de Cristo, qual é a primeira fala nossa? Que o Senhor é o meu pastor. É isso daqui que o autor da revista está nos ensinando. Né? É lógico que assim, nós temos o pastor aqui da igreja, que assim, é instituído, foi Deus que colocou aqui, e a igreja também, né? Depois, primeiro Deus, né? E a igreja aqui concordou, né, em ter o nosso pastor aqui. Mas só que a primeira fala aqui é que o Senhor é o meu pastor. Então assim, para a gente entender, primeiro, para a igreja ser instituída rebanho de Cristo, a primeira fala é que nós somos ovelhas de Deus. Nós somos ovelhas do Senhor. Então vamos lá, vamos continuar aqui. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Né? Aqui diz que o nosso Deus, ele é o suficiente. Davi aqui, com certeza, ele dependia completamente do Senhor. Tanto que quando Davi dava as falhas dele, ele via ali que ele não era nada sem Deus. Quando acontecia alguma coisinha e tal, aí ele ia lá e corria para o Senhor. Né? Nos salmos nós vamos ver muito disso daqui. Né? Alguns salmos ali que Davi vai se lamentar, alguns salmos ali que ele vai pedir força para o Senhor quando ele está em guerra. Então assim, nós vamos ver muitas vezes aqui Davi, né, ele nessa dependência, porque realmente é isso. Ó, Davi dependia completamente do Senhor, como uma ovelha depende de seu pastor. Os dois aspectos são serenidade, né, por estar ali fisicamente ali, essa serenidade por estar ali fisicamente dependendo do Senhor. Primeiramente assim, fisicamente, eu dependo do Senhor. E a outra parte aqui é ali a sua viagem espiritual, a sua viagem no mundo espiritual. Sem Jesus, sem as orações, sem eu me santificar, né? Sem eu ter essa vivência ali com Deus. Não tem como. Então, para me declarar, o Senhor é meu pastor, eu tenho que ir assim, então tem que ser completo. Corpo, alma e espírito. Quando o salmista está falando aqui, o Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. Né? Ali, a igreja, o rebanho de Cristo, declara isso, porque você está ali na dependência do Senhor. E para que isso aconteça, você tem que estar com a sua vida espiritual, né, diante do Senhor, em oração, pedindo forças para Ele, né, lendo a palavra de Deus. E fisicamente no seu dia a dia. Em tudo que você faz, seja onde for, seja no seu trabalho, seja o que acontecer. Às vezes acontece algumas coisas do nada e você não espera. Na rua, principalmente, você pode se deparar com algo. Né? E quando você está ali na dependência do Senhor, a primeira coisa que você vai fazer é clamar ao Senhor, pedir misericórdia, dependendo do assunto. Né? Deveria ser isso mesmo. Né? Mas nem sempre acontece desse jeito. Então vamos continuar aqui. Ó. Então, quer dizer, tem que ser essa segurança no Senhor. E ali, quando fala dessa viagem espiritual, nessa vida, fala assim também do um longo de caminho de veredas retas. Né? O seu caminhar ali, as suas veredas retas no Senhor. Né? Com a sugestão de calma. Ter calma nos momentos onde é difícil ter calma. Né? É isso que está falando aqui. Por quê? Para você dar tranquilidade. É essa calma, né, de quando você está ali, firmado no Senhor, entendendo que o Senhor é seu pastor, para você ter essa calma, essa tranquilidade para você poder passar para aquela outra pessoa. Né? Isso vai daqui, ó, né, a sua mente, a sua consciência, a sua forma ali de pensar, né, mentalmente. Né? Visto que a ansiedade é impossível, às vezes é muito impossível, conter a ansiedade.
manter a sua mente calma e tranquila, né? Eu vejo assim, em alguns momentos, expectativas, quando você está esperando algo, ou quando algo assim que está para acontecer, né? A ansiedade toma conta, aí você fala, Senhor, me dê calma, me dê tranquilidade, para que eu possa estar sempre no seu caminho reto. Então, controla a minha ansiedade, Senhor, né? E a segunda coisa aqui na revista vai falar que Jesus Cristo declarou, eu sou o bom pastor. Lá em João 10, 11, ele vai dizer assim, ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então aqui, a gente vê aqui uma ordem, nós vemos aqui que o salmista aqui vai falar que, primeiramente, o Senhor é meu pastor, Deus Todo-Poderoso. Depois, o próprio Jesus aqui, ele vai declarar que ele é o bom pastor. E como que é esse bom pastor? Às vezes nós falamos assim, a pessoa é boazinha, eu sou bonzinho. Esse bom pastor que Jesus fala é muito mais do que isso. Esse bom pastor aqui é o bom pastor que dá vida, e ele deu a vida pelas suas ovelhas, ele deu a vida por nós. É o bom pastor que, quando, vamos colocar aqui, que ali os povos, os religiosos ali, estava todo mundo contra uma pessoa ali que estava em pecado, ou quando eles vinham com as leis de Moisés, eles colocavam ali em cima daquela pessoa e colocavam Jesus à prova. Jesus, ele era a favor do quê? A favor da palavra de Deus, a favor de Deus, e contra todas essas pessoas. Meus irmãos, era uma posição assim, se a gente for ver como um homem, é muito difícil. E nós vimos essa posição muito do Paulo. Tipo assim, ele fala assim, não, vocês acham que estão certo? Vocês acham que não são pecadores? Né, eu colocando aqui algumas palavras, né, como Jesus fez isso com aquela prostituta. Em outros casos também, quando ele fala ali, essa mulher me tocou. Aí vão falar que aquela mulher era impura, a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher impura, uma mulher que não podia tocar em ninguém. E Jesus fala, não, ela me tocou, eu senti. Né? E todo mundo ali fala, mas como essa mulher impura e tudo aquilo? E Jesus não ligou para isso, porque ele era o bom pastor. E ele dá a vida pelas suas ovelhas, independente de quem era. Jesus queria ver a sinceridade e realmente a fé. E essas testemunhos dessas pessoas, a gente via pessoas com a fé realmente ali em Jesus, que Jesus poderia fazer por eles. Esses testemunhos que nós vemos aqui. Então, esse é o Jesus que nós servimos. Pode falar, meu irmão. Alô. Então, eu gostaria de falar um pouco, você está falando sobre tudo isso, está dentro aqui do nosso tema rebanho. A igreja como o rebanho de Cristo. Quer dizer, o artigo aqui define bem, não é um rebanho, mas o rebanho. A igreja como o rebanho de Cristo. Então, eu estava pensando, rebanho é uma palavra bem abrangente, né? E um rebanho não pode ser definido por uma pessoa ou duas pessoas, né? Quando falamos em rebanho, nós pensamos em um grupo mais amplo, né? Mas também o rebanho começa por digamos, o rebanho começa por uma ovelha. Um rebanho de ovelha não acontece de uma vez, ele começa por uma ovelha, né? Estava pensando, uma ovelha não é regra, mas a ovelha pode dar cria até a 4 filhotes, e isso por 4 vezes consecutivas. Então, isso nós pensamos em 16 filhotes nesse período. Então, o que eu estava pensando? Quando Jesus, a palavra coloca a ovelha, né, como exemplo para o nosso estudo, cada um de nós representa uma ovelha. E esse rebanho é formado por cada ovelha. Então, isso quer dizer que cada um de nós podemos produzir ovelhas, e um ganha mais um, vai somando a esse rebanho, né? E esse rebanho está espalhado, como você colocou aí, em várias partes do mundo, de várias maneiras, e a igreja foi organizada por Cristo para formar esse rebanho. Seja lá onde quer que esteja, nós temos a obrigação de ir atrás para que esse rebanho seja formado, né? Esse rebanho não tem limite para crescer, né? Então, cabe à igreja, cabe a cada um de nós fazer a sua parte, lutar para que esse rebanho cresça, né? E então é interessante a gente pensar nisso, né? Porque tudo de Deus é definido. Você leu aí também Jesus dizendo,
eu sou o bom pastor. Não é um bom pastor, o bom pastor, porque se é o bom é porque é o mau. Há pastores maus aí espalhados por toda parte. Mas Jesus é um pastor definido. Sou o bom pastor e a prova disso é dar a sua vida pelas ovelhas. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ovelhas perdidas por aí, mas Ele morreu para que esse rebanho pudesse ser formado. Amém, meu. Deus abençoe. Meus irmãos, assim, quando eu vejo aqui essa parte, né, falando assim de que Jesus fala ali para eles ir para essas ovelhas ali que estavam perdidas, que o nosso irmão falou aqui que Jesus é o bom pastor, o bom pastor, né, e ele via a necessidade, que eu falei aqui, houve assim essa divisão, né, essa divisão das tribos ali, e até então existia essa divisão, e essas pessoas aqui, aí vai falar que ali porque foi desse jeito que foi, que aconteceu? Os samaritanos, 10 tribos, né, eu não vou lembrar todas as tribos aqui agora, tá? E as outras 2 tribos que ficaram separadas, que é uma tribo de Judá, não sei se é Judá e Benjamim, acho que é isso, é Judá e Benjamim, as outras duas tribos, né, que eram os descendentes de Jacó, né, ali os filhos de Jacó, né, e ele vai falar que esses daí eram os religiosos, eles conheciam, mas eles estavam perdidos. Eles não entendiam exatamente o que estava acontecendo, porque eles estavam separados do povo de Deus. Então, por isso, por mais que, é lógico que ali os samaritanos, é lógico que tinha um ou outro ali, mas só que ali já estava mais caminhado, né? Agora, para essa outra parte, que estava separada, que era 2 capitais, imagina ali, né, Israel separado, tipo assim, essa capital aqui é Samaria, né, esses são o povo de Israel. Era desse jeito, irmão. Esse é o povo de Israel. Essas 10 tribos aqui, Samaria é a capital. Aí o outro lado, né, Israel dividido. O outro lado ali, que era Jerusalém como capital, e tendo essas 2 tribos ali. Aí vai colocar, esses são os judeus. É dessa forma que era colocado. Tá bom? Só para a gente poder entender aqui o contexto aqui. E era esse povo que Jesus falou para eles, vocês primeiro têm que ir para esses. Porque eles estão muito confusos. Eles não entendem mais, eles nem sabem mais quem é o Deus que eles servem. Então essa foi a ordem de Jesus. Primeiro vão para esses, que esses que estão perdidos, esses precisam que vocês vá de encontro a eles. Então, assim, uma lição aqui para a igreja. Essa é a primeira lição que Jesus nos dá. Nós temos que ir às ovelhas que estão perdidas. Rapaz, começamos a falar de ovelha, né? E pastor, como figura bíblica, nós sabemos que a ovelha tem todo um cuidado, né? Que ela precisa receber, que ela precisa ser feito na ovelha, né? Até o alimento, se você não separar certinho ali, ele pode comer verme, né? A ovelha pode até morrer, né? Então, o pastor como representante tem o dono das ovelhas, que é Deus, né? Tem quem toma conta, que é Jesus, né? E o nosso representante, por exemplo, aqui, que hoje é o pastor Adiaelso, tal, que é o pastor que alimenta essas ovelhas e que informa da forma da palavra de Deus, né? Então, essa palavra, ela tem que ser igual esse matinho aí, bem limpinho, bem certinho, todo coisado assim, né? Em Efésios vai falar que quando o apóstolo Paulo está saindo ali, ele vai falar para eles tomarem conta um dos outros ali, aqueles que são responsáveis, tomar conta daquele rebanho que ele já estava deixando ali. Ali ele já estava deixando um rebanho em Efésios ali, ele ficou muito tempo ali, né? E para cuidar, porque ela tem todo esse cuidado, é um cuidado muito especial. E o apóstolo Paulo ele vai falar da ovelha porque é um dos animais mais sensíveis e mais dependentes assim do pastor mesmo, assim, né? De alimento, de tudo, de cuidado. E Jesus ele tem cuidado do rebanho dele. Amém. Agora vamos para outro ponto aqui, meus irmãos. Paulo, despedindo-se dos presbíteros da igreja de Éfeso, os alertas: cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Vamos para essa outra parte aqui agora, meus irmãos, do cuidado, de cuidar das ovelhas, né? Em que nós falamos assim, ó, Atos 20 e 28, né? Diz assim, ó, Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então vamos lá. Ó, primeiro ponto aqui, ó.
a imagem do vigia tem continuidade. Que, né, tipo assim, da parte de vigiar, da parte de pastorear. Essa parte de pastorear vai ter continuidade. Por quê? Jesus começou esse ministério de pastorear. Depois nós vamos falar, depois vai falar aqui que é os apóstolos, vai falar aqui dos profetas, né, vai falar aqui tal da edificação, como nós vimos lá. Mas aqui, nós levando para o Novo Testamento, que é aí que começa essa parte realmente ali de onde Jesus vai falar ali de pastorear e tal, a gente vê ali que grandes homens foram levantados. Pedro, entre outros homens ali, além dos apóstolos, outras pessoas também foram levantadas para poder pastorear. Então vamos lá. Então assim, então tem que ser contínuo, né? Sempre, aí volto lá porque o irmão falou ali, o pastor sempre entendendo que o pastor dele é Jesus. Ponto importante. Ó, Paulo implica essa responsabilidade aos presbíteros em Éfeso. Vigiem vocês mesmos. Quer dizer, é a mesma coisa ali, essa referência ali, que é dada a Gamaliel, ali no Sinédrio, tá bom? Para ele vigiar entre eles ali. Embora ali as palavras gregas recebam a tradução de considerarem cuidadosamente, né? Os líderes religiosos precisavam primeiramente o quê? Examinar a si mesmo. Quer dizer, eu me examinar. Quando eu falo presbítero, vamos falar aqui, os pastores, os presbíteros, né? As pessoas que estão ali à frente ali, desse pequeno rebanho, assim, né? Uma parte, né, do corpo de Cristo. As pessoas que estão na frente, como nós temos aqui. Então, quer dizer, essas pessoas ali, elas tinham que primeiramente se examinar a si mesmo, entendeu? Estar ali vigiando, entendendo que Jesus é o pastor deles, que eles sozinhos não podem fazer nada. Então, assim, eles ali estão sempre em vigilância. Então, o contexto aqui que é usado, meus irmãos, para falar sobre isso daqui, é o contexto de Ezequiel 34, tá? Em que o profeta condena com veemência os pastores do rebanho de Deus, por não cuidarem dos fracos, né? Quando Ezequiel ali, ele vai falar, né, se vocês quiserem ler depois, o capítulo 34, deles não cuidarem dessas pessoas, duas pessoas fracas, né? E ali, e vai falar aqui que eles só se preocupavam consigo mesmo. Então, falando assim, as pessoas que estavam à frente, assim, eles só se preocupavam com eles mesmos, né? E deixaram o rebanho à mercê de predadores. É muito importante isso, o pastor está cuidando das suas ovelhas ali, né? E esse contexto fala assim, cuide vocês de todo o rebanho, tipo assim, entender, tipo assim, o que está acontecendo com a ovelha? Por que ela não está vindo? Né? E às vezes, assim, predadores venham para poder tirar essas ovelhas daqui, desse meio, e levar para os seus convites, né? Outros lugares aí, que às vezes, eles dizem que é a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então, assim, tem esses predadores. Então, o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Ele não pode deixar suas ovelhas dispersas, né? A igreja precisa ser devidamente guiada, pois, do contrário, também se dispersará e se perderá, né? Então, quer dizer, o pastor ele tem que estar ali cuidando. E também nós podemos colocar aqui que nós devemos cuidar um dos outros também. Também podemos colocar dessa forma também. Devemos também cuidar um dos outros também. Nós devemos também nos orientar, nos ajudar também. Mas o contexto aqui está falando dos líderes, tá, irmãos? Dá para a gente entender. Então está falando de pastor, de bispo e tal. Cuidem das suas ovelhas. Então aí, Deus é o nosso supremo pastor. Jesus declara que é o bom pastor. Depois ali eles vão para os perdidos, né, para essas ovelhas perdidas. Depois disso eles já estão preparados, são enviados ali no meio desse povo aí, estão preparados. E agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que cuidar das suas ovelhas. Pedro deve ter lembrado também da ordem de Jesus para ele, após sua ressurreição. Pastorei as minhas ovelhas, como está lá em João 21:16. Né? Aqui, ó. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse para ele, pastorei as minhas ovelhas. E o interessante aqui, meus irmãos, quando a gente vê isso daqui, até parece que mais para frente, eu acho que Pedro depois, ele aprende muito bem, para mim é um dos maiores líderes que vai ter ali em Jerusalém, e ele instrui ali. Aí ele usa essa mesma metáfora na sua primeira carta, onde ordenou aos líderes da igreja que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, e que sejam exemplos para o rebanho. Jesus Cristo é o supremo pastor, o pastor dos pastores, o dono das ovelhas. E um dia os pastores terão que prestar contas a eles. Então vamos lá, vamos aqui para o versículo. Olha aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4. Olha só. Portanto, apelo
para os presbíteros que há entre vocês. Aqui, Pedro falando. E o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Versículo 2. Pastorei o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Então Pedro, assim, parece que vem a lembrança ali para ele, que Jesus tinha ordenado para ele, e ele aprendeu isso muito bem. Aí ele continua. Olhem por ele, não por obrigação. Tipo assim, vocês olhem para eles, mas não por obrigação. Olhem para eles. Né? Está falando de olhar, de ver a pessoa em si. Né? Mas não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Tipo assim, não faço isso porque vocês se acham melhor, ou vocês acham que... Não, primeiro vocês têm que entender que vocês estão servindo, certo? Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados. O pastor não pode dominar a sua ovelha, querer dominar a sua ovelha, né? Mas como exemplos para o rebanho. Aí no 4 vai dizer assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O próprio Pedro, ele era um presbítero. Quer dizer, ele encarregou os presbíteros entre os leitores ali de pastorear. Ele vai falar assim, agora vocês vão pastorear uma parte ali do rebanho. Né? O rebanho de Deus que há entre vocês. Então agora vai ser vocês. E ali, usando a figura do pastor para descrever o trabalho de um presbítero, de como deve ser o trabalho de um presbítero, como deve ser o trabalho de um pastor, ou como deve ser o trabalho de um bispo, né? Dependendo aqui da colocação. Do mesmo modo que Paulo faz quando falava com os presbíteros em Éfeso, como nós já lemos aqui em Atos 20 e 28. É a mesma coisa, a mesma conduta ali que Paulo fazia ali, né, que ele orientava ali os presbíteros, Pedro usa aqui também. Aí aqui também fala que os pastores precisam alimentar e guiar e proteger o rebanho, tendo sempre o exemplo do Salmo 23. Esse exemplo é um dos maiores exemplos, os pastores, ou para os presbíteros, não sei a forma, né, que algumas igrejas colocam. Em termos espirituais, eles têm que ensinar os membros da congregação que supervisionam. Quer dizer, é obrigação do pastor, é obrigação do presbítero ensinar. Né? É lógico que assim, que o pastor, ele vai liderando outras pessoas, que nem Pedro aqui fez, com certeza Pedro deve ter dado um discipulado muito bom para esses pastores e tal, e vai colocando outros líderes, como é feito aqui na igreja. E esses outros líderes vão discipulando outras pessoas, e assim vai se formando mais líder, mais discípulo, e as ovelhas vão se fortalecendo, né? O rebanho de Cristo. Os pastores precisam guardar o rebanho contra os falsos mestres, que são frequentemente comparados com lobos que entrarão no rebanho. Esses lobos sempre aparecem no meio do rebanho, né? Não poupando as ovelhas. Então, quer dizer, o pastor, ele tem que ali guardar o seu rebanho. E contra esses falsos mestres, não deixando que esses falsos mestres, eles vão sempre entrar ali, tentar entrar no meio, e tentar sempre trazer discórdia, né? Tentar sempre trazer outras coisas que não condiz com a palavra de Deus, né? Mas só que tem que estar preparado, né? Preparado para poder guardar as suas ovelhas. E como nós estamos preparados? Sempre entendendo que o fundamento é Jesus Cristo. A partir do momento que o pastor não entende mais isso, ele não está mais preparado. Ele está por si próprio. Mas enquanto assim entender, né, que Jesus, ele é a pessoa que nos edifica, ele é o nosso sustento, e ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, com certeza o pastor vai estar sempre guiado ali por ele, para poder instruir essas ovelhas e para poder ajudar as ovelhas nessa caminhada. Né? A gente vê no Velho Testamento, Ezequiel falou muito disso, pastores que apacentavam a si mesmo e deixavam as suas ovelhas ao léu. Né? Outros que exploravam as ovelhas, ao invés de apacentar. Né? Queria tirar proveito, comer a gordura, né, das ovelhas. Então, é por isso que Jesus se colocou aí como um pastor definido. Né? O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Instruiu o indivíduo que deve ser pastor, o que deve fazer um pastor. Como ele instruiu a Pedro. Instruiu para apacentar. Pastor não é para mandar nas ovelhas, né? Não é para obrigar as ovelhas a coisa nenhuma, é para apacentar. O que é apacentar? Apacentar é caminhar juntos, é ensinar, é orientar, é levar essas ovelhas a observar os ensinamentos de Cristo, do bom pastor. Né?
E Pedro então sentiu essa responsabilidade sobre si mesmo, porque ele na sua caminhada andou, como diz na linguagem popular, pisando na bola algumas vezes, né? E Jesus chamou a atenção dele naquele final, perguntando se ele o amava, e ele disse que amava. Jesus sabia que ele o amava, e Jesus fez isso por 3 vezes consecutivas. E na terceira vez o texto diz que ele entristeceu por Jesus ter falado pela terceira vez, né? E Jesus quis deixar isso muito claro para ele. Apacenta as minhas ovelhas, o pastorei agora, como está aí nessa linguagem. Mas ele entendeu perfeitamente isso e procurou, no final da sua vida, ser um exemplo, né? Outra coisa que o pastor tem que ser exemplo para as suas ovelhas, assim como Cristo é o exemplo para o pastor, né? Então, quando temos um pastor, devemos analisar pela palavra se ele é realmente o pastor que Cristo escolheu para apacentar as ovelhas ou não. Ou se ele é um desses pastores que pensa no seu bem-estar e as ovelhas que se viram. Amém, amém. Só finalizando aqui a minha observação, né, naquilo que eu estudei, Pedro observa a razão, o motivo e o modo do serviço deles como pastores numa série de 3 contrastes. Primeiro, esses homens têm que desejar, esses pastores, têm que desejar o trabalho de um pastor. Primeiro ponto. E não se sentirem constrangidos em fazê-lo. Os presbíteros deveriam cumprir seus deveres pelo bem que podem fazer e não pelo propósito de lucro financeiro pessoal. Primeiro ponto. Além disso, também, pastores têm que ser bons exemplos e assim conduzirem o seu rebanho. O pastor tem que dar exemplo para poder conduzir ali o seu rebanho e não sendo dominadores sobre o seu rebanho. Como está lá a gente pode pegar o versículo 2 e o versículo 3 ali. E aqui, para finalizar, os presbíteros precisam não esquecer que são pastores sobre o pastor supremo, que é Jesus. O rebanho que estão pastoreando não é deles próprios, mas sim de Deus. Isso é muito importante. Eles estão ali supervisionando um rebanho que não é dele mesmo, mas é de Deus. Mas ele está ali cuidando. Isso é muito importante. O pastor, sabendo de tudo isso, meus irmãos, ele vai conduzir a sua igreja de uma forma assim, maravilhosa. Com certeza. Vamos lá, agora vamos para outra parte aqui. A igreja como a família de Deus. Vamos lá. Essa figura é utilizada, então nós estamos no terceiro ponto agora, tá? Agora nós vamos falar da igreja como família de Deus, tá bom? Essa figura é utilizada no Novo Testamento para descrever a igreja. Quando Paulo escreveu a igreja de Éfeso, ele disse que os crentes são membros da família de Deus. Olha só. Éfeso capítulo 2, versículo 19, diz assim, portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, quer dizer, vocês não são mais estranhos, né? Vocês agora fazem parte da família de Deus. Você não é mais um estrangeiro, né? Você agora faz parte do reino de Deus. Você agora faz parte da família de Deus. E aqui ele está falando aqui da figura da igreja, referindo-se o quê? A uma comunhão muito mais íntima do que era feita, do que existia ali na vida política. Não era mais aquela comunhão deles na vida política deles ali. Era muito mais íntimo, né? Eles eram agora membros de uma só família. Agora vocês fazem parte de uma só família, onde não pode haver mais a divisão e vocês não são mais estrangeiros. Onde só há um Senhor, um Salvador. É isso daqui que Paulo está falando para os irmãos aqui. Vocês agora não são mais estrangeiros, vocês agora fazem parte da família de Deus. Tá bom? E aqui, continuando aqui o autor da revista, né? Aqui ele vai continuar e vai dizer assim, quando recebemos a Cristo como Salvador, nascemos de novo na família de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Então quer dizer, você agora, você morreu para o mundo. As suas vontades, aquilo que acontecia, você agora nasceu em Cristo. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Então quer dizer, por isso que ele fala aqui do nascer de novo. Somos novas criaturas em Jesus. João 1,12 diz assim, contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, olha só, os pontos importantes aqui. Contudo, que fazer o quê? Primeiro, receberam Jesus como seu Salvador. Primeiro ponto que ele vai falar aqui. Ele vai falar também, vocês creram. Creram em quê? Em Jesus. Então, recebe Jesus.
Vocês creram em Jesus. Depois vai falar aqui, ó, em seu nome, vocês sabem que Jesus é o Messias. Vocês entenderam isso. E aqui, por vocês terem recebido Jesus, por vocês terem entregue-se a Jesus, por vocês creem que Jesus é o Messias, é o Salvador, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quer dizer, tem uma etapa aqui. Certo? Então, assim, nesse versículo aqui, meus irmãos, no capítulo de João 1 e 12, dá até para montar uma pregação, né? Nossa, dá para montar uma pregação muito boa, né? Então, quer dizer, aqui tem uma etapa na caminhada, tipo assim, de você receber a Jesus. Não é de qualquer jeito, não é servir a Deus, não é de qualquer forma, né? Tipo assim, eu recebi Jesus de coração. Eu creio que Ele é o meu Salvador, Ele é o Messias, né? Receber o quê? Quando nós recebemos Jesus, recebemos como? Através da palavra, ou através de uma oração, ou através, eu não sei, a forma que Deus trabalhou na vida de cada um, mas foi através de Jesus, através da palavra dele. Isso eu tenho certeza, né? E ali você tem o direito de se tornar filho de Deus. Pode falar, meu Eduardo. Zé, e quando você é filho de Deus, você é recebido, você tem direito às mesmas coisas que os outros filhos, né? Você tem direito às mesmas bênçãos, tudo que o pai dá para um. No próximo aqui, os herdeiros. Vai falar? Não, pode falar, pode falar. O pai dá para um, dá para o outro também, né? Então, é isso. Pode isso aí, falar. não. O nosso irmão Eduardo já deu aí é isso mesmo, a continuidade aqui, que é aqui em Romanos 8, do 14 a 17, né? Desculpa. Gálatas 4, 5, do 5 ao 7, tá? Gálatas 4, 5 ao 7. Nós somos adotados como filhos. Aí, quando somos adotados como filhos, você tem, que o nosso irmão falou, essa herança, né? Você tem essa herança aqui, né? Olha lá, vamos ler aqui. Gálatas 4, do 5 ao 7. Diz assim: a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, né? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Então, quer dizer, por vocês ser filhos, Deus enviou o Espírito Santo. Então, você recebe o Espírito Santo no momento que você recebe a Jesus. Você é filho de Deus ali, né? E ele vai falar assim, Abba, Pai. Esse Abba, Pai é uma forma carinhosa, né? É uma forma carinhosa ali, com os seus filhos, Jesus tratando aqui, né? Deus tratando. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, quer dizer, o herdeiro que recebe os plenos direitos os plenos direitos ali, no caso dos filhos ali, né? Não é algo trazido ou efetivado pelo período de treinamento temporário. Não é algo temporário. Receber a herança depende única e completamente da atividade do pai em cumprir sua promessa. Nós vemos aqui o pai, né, cumprindo a sua promessa, o nosso Senhor, né? Assim também a lei mosaica não foi o veículo pelo qual Deus produziu sua grande bênção de salvação, que veio sim, num bom momento de Deus Pai, através do cumprimento da promessa de um Salvador para todas as nações, dada muito antes a Abraão. A promessa, né, dada lá muito antes a Abraão, e se cumprindo, né, hoje para nós, aqui. Eu vou finalizar aqui, irmãos. Vou finalizar aqui e ler um versículo aqui, rapidão. Somos adotados como filhos, que eu já falei, aí em Gálatas capítulo 4, 5 ao 7. Aí continuando aqui na revista. E o Espírito Santo é enviado ao nosso coração, a fim de que possamos chamar Deus de Pai. E vamos finalizar aqui, lendo Romanos, capítulo 8, do versículo 14 até o 17. E diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória.